Bom dia, pessoal. Na paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar o estudo da nossa lição de número 9, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. Esta é a lição ou a aula do dia 31 de maio, próximo domingo, e tem como texto áureo ou texto de ouro as seguintes palavras: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3 e versículo 5. A verdade prática nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nosso texto bíblico, a nossa leitura bíblica em classe está baseada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. E aqui Paulo, ele começa o capítulo dizendo, agradecendo a Deus, né? Primeiro dizendo: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Por quê? Porque ele era o apóstolo dos gentios. Ele estava preso por causa do Evangelho, porque estava anunciando o Evangelho aos gentios e estava preso por causa do Evangelho. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Ou seja, ele está falando aqui aos gentios, né, que os éfesos, né, eram gentios, e a prisão dele redundava justamente nisso, na pregação do Evangelho aos gentios, e ele diz, né, que essa dispensação desta graça de Deus para com ele, dada a ele para que falasse aos gentios. Então ele questiona não, ele aqui faz uma advertência: se é que tendes ouvido a dispensação da graça, ou seja, se é que vocês têm acreditado nesta graça que eu vos tenho falado, se é que vocês têm acreditado nesta graça que foi enviada, da qual eu vos prego. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então, o que ele quer dizer aqui? Que ele recebeu de Deus a revelação do mistério que estava oculto, que esteve oculto desde os séculos passados. E que mistério é esse? Bom, primeiro, o que é mistério? Mistério é um segredo que está guardado, um segredo que não foi revelado nos tempos passados. Este mistério, ou este segredo, é o que? É a nossa redenção, a forma como Deus viria atuar para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos salvos. É bem verdade que esse mistério, que ele diz que esteve oculto nos séculos passados, ele foi de uma certa forma revelado a alguns profetas do Antigo Testamento. E embora não revelado de forma total, mas eu diria de uma forma parcial, porque nós temos claramente nas Escrituras do Antigo Testamento textos bíblicos que nos mostram e nos fazem entender que este mistério foi sim revelado a algumas pessoas lá do Antigo Testamento, não de forma total, como eu já disse, mas de forma parcial. Dentre essas pessoas, eu posso citar para vocês o salmista Davi, a quem Deus revelou este mistério. Davi é chamado como um dos profetas messiânicos, né, pelos salmos messiânicos que ele escreveu. E que salmos messiânicos são esses? São aqueles salmos que falam do sofrimento de Jesus, do sofrimento do Messias, da vinda do Messias, do seu sofrimento. Temos também Isaías, o profeta Isaías, que é conhecido entre nós como profeta messiânico, que também fala da vinda de Jesus, do seu ministério, do seu sofrimento, em especial o capítulo 53 do livro de Isaías, nos relata e nos mostra isso, essa revelação dada por Deus a Isaías do sofrimento que o Messias passaria, pelo qual o Messias passaria aqui no mundo. Então, por que então o apóstolo Paulo fala que esse segredo, este mistério esteve oculto? Porque
a revelação deste mistério não foi dada de forma ampla a eles. O judeu, ele sabia, ele esperava, eles criam que a vinda do Messias seria a vinda para que ele libertasse Israel, libertasse o povo judeu do cenário político que eles enfrentavam, difícil, de submissão a Roma. E essa era a esperança deles, uma libertação política. E eles não esperavam um Messias que viesse passar ou viver da forma como Jesus viveu, de forma humilde, de forma simples, de forma pacífica, porque foi assim o ministério de Jesus. Jesus veio trazer uma mensagem diferente daquelas que eles esperavam. Então, talvez por esta razão, Paulo fala que esse mistério esteve oculto nos séculos passados e que não foi revelado de forma abrangente e total aos profetas do Antigo Testamento. Porém, algumas coisas eles tinham em mente, se não todos, alguns profetas, como Isaías e Davi e outros profetas também, a quem fora revelada a vinda do Messias, eles tinham em mente que o Messias viria, embora esta ideia que eles tivessem fosse de uma libertação, que viesse trazer uma libertação política e não espiritual, mas eles tinham em parte esse entendimento. Eles tinham em parte esta ideia de que o Messias viria para lhes trazer a libertação. Então, o mistério oculto no Antigo Testamento também diz respeito às promessas das quais os judeus tinham do Messias, que eles sabiam que o Messias viria, e o que os gentios não sabiam. Os gentios não eram participantes dessa promessa. Eles não tinham entendimento nem conhecimento desse mistério, porque não fora revelado a eles, gentios, porque eles não faziam parte do povo escolhido de Deus, que era o judeu, e só o judeu achava, e alguns ainda acham hoje, que eles são beneficiários dessas promessas, quando na verdade essa promessa de Deus feita atrás a Abraão, ela não estava sendo feita tão somente para o judeu, mas era a promessa que Deus fez a Abraão, ela, por certo, abrangia também os gentios, embora eles não tinham essa consciência. Então, a doutrina, essa doutrina secreta, ou esse segredo, diz respeito a isso, a essa condição do judeu em achar que ele somente era merecedor dessa promessa de redenção, dessa promessa das bênçãos de Deus para com eles. Quando, na verdade, o que diz respeito à promessa de salvação, ela é extensiva a toda a humanidade, não apenas ao judeu. Então, quando Paulo diz que foi revelado agora, como agora foi revelado, ele está dizendo que foi revelado a ele este mistério, através do encontro que ele teve com Jesus, depois do conhecimento que ele teve de Deus, da experiência que ele teve com Deus e com Jesus. Então, Deus passou a revelar a ele o mistério dessa salvação, que essa salvação não dizia respeito apenas ao judeu, mas ela era uma salvação abrangente, uma salvação universal, que diz respeito a todos os povos. Por isso, então, que ele dedica o seu ministério aos gentios. Então, o cristianismo, ele é abrangente. O cristianismo não é eu não diria uma religião, mas não é algo restrito a uma quantidade de pessoas, a um núcleo de pessoas. O cristianismo, ele é abrangente, ele é universal. O cristianismo é para todos. Todos nós temos direito em crer a Jesus. Esse direito foi dado a partir da divulgação do Evangelho, e esse Evangelho começou a ser pregado por Jesus. Então, esse mistério passou a ser compreendido melhor depois da vinda de Jesus. Até então, ele não tinha essa compreensão universal, mas com a vinda de Jesus ao mundo e com a pregação de Jesus, mesmo porque o ministério de Jesus não foi voltado somente ao judeu. No seu ministério, Jesus também foi aos gentios. Jesus pregava na cidade de Tiro, de Sidom, ele foi em outras aldeias que não faziam parte do judaísmo, pregar o evangelho. Ele libertou a filha de uma mulher cananeia que estava endemoniada, ele curou outras pessoas que eram gentios, como
o servo do centurião, que era romano. Então, o Jesus já veio mostrando a diferença do seu ministério, a diferença daquilo que os judeus até então pregavam, até então acreditavam. Porque quando ele começa a levar a sua mensagem a outras pessoas que não os judeus, ele já estava demonstrando a importância da divulgação deste evangelho a todas as criaturas. Então, como eu disse, né, o desconhecimento desse mistério pelos gentios era a razão de Paulo falar agora aqui que foi revelado a ele este mistério, que essa salvação não era uma salvação peculiar de um grupo de pessoas, mas era uma salvação que estendida a todas as pessoas, a todas as nações. Então o foco, né, é preciso pôr em foco o advérbio como aqui o autor da nossa lição está dizendo, que aparece no texto como um valor circunstancial, como agora foi revelado. Até então, no passado, isso não tinha sido revelado, mas agora nos foi revelado isso, e ao nos ser revelado, então nós agora transmitimos esta revelação, a revelação deste mistério a todas as pessoas, para que todas as pessoas sejam alcançadas por este evangelho. E o importante é saber que este evangelho veio trazer unidade. Unidade aqui, a unidade aos povos, a unidade entre judeu e gentio, que não existia. O judeu achava que só ele era participante dessas promessas, mas agora com o Evangelho traz à tona que esta promessa também diz respeito aos gentios. Então aí há a junção entre os povos, a unidade entre o judeu e o gentio, que até então não havia. E esta unidade ela é feita através de Jesus, através da morte de Jesus, através do sacrifício que Jesus faz lá no Calvário, ao entregar a sua vida e ao morrer por nós na cruz. Então, existe a unidade. E essa junção desses dois povos cria o quê? Cria uma nova realidade, que é a igreja. Então, agora, a igreja é esse edifício de que Paulo fala, né? Um edifício bem ajustado, o edifício bem aperfeiçoado, porque ele foi construído, está sendo construído numa base que é Cristo, uma base que é perfeita. E por isso, nesta construção não pode haver rachaduras, não há rachaduras quando ela está edificada em Cristo. A unidade diz respeito ao quê? A integridade dessa construção. Esta construção está sendo construída baseada no ensinamento de alguém que é o próprio fundamento da igreja, que é Cristo. Por isso não pode haver rachaduras, não pode haver pelejas, não pode haver discórdias, não pode haver detrimentos, embora nós saibamos que, né, onde há gente, há controvérsias, onde há gente, há desentendimento, mas essas divergências de pensamentos não podem redundar em pelejas, em discórdias, em desavenças, não pode redundar em dissensões, em brigas, em rachas, né, como a gente vê no mundo de hoje. Então, a igreja é um mecanismo, é uma instituição e um mecanismo construída sobre um fundamento que é firme, um fundamento que é perfeito, e que esta unidade da igreja entre gentio e judeu, ela é feita através da junção do sangue de Jesus. Então, é o sangue de Cristo que dá a ligadura, que faz essa ligação. É o sangue de Jesus que constrói a igreja. É a fé nossa nesse sacrifício de Cristo lá no Calvário que faz com que nós sintamos participantes dessas promessas. Então, esse mistério oculto que era em parte revelado aos profetas do Antigo Testamento e que foi revelado agora de forma abrangente a todos nós, ele traz a edificação de uma construção, que é chamado a igreja. E aqui nós vamos ver mais para frente que o apóstolo Paulo ele faz a analogia dessa construção da igreja, que é um ente espiritual, ele faz a analogia com uma construção civil, um templo, um prédio construído em alvenaria, que tem o seu fundamento, o seu alicerce, as paredes, as colunas, a cobertura, e tudo é tão bem ajustado
a ponto de não sofrer detrimento, não sofrer rachadura, não sofrer desgaste, não sofrer queda. Então, a igreja é essa edificação, uma edificação espiritual. E nós vemos que quando ele fala dessa edificação espiritual, ele está falando de nós como templo do Espírito Santo, porque nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo de Deus. E é importante que nós tenhamos isso em mente, porque como tabernáculo de Deus, nós somos responsáveis por essa edificação. Nós somos responsáveis pela edificação da igreja, pela disseminação deste evangelho que traz paz, que traz alegria, que traz esperança e que traz felicidade. O evangelho tem os seus momentos de dificuldades, traz a nós os seus momentos de tristeza, às vezes, traz a nós os seus momentos de sofrimento, às vezes, porque estando no mundo nós estamos sujeitos a tudo isso, mas em meio a essas dificuldades, a esses sofrimentos, a essas tristezas, a essas tribulações, o cristão, ele vive em paz. Ele tem paz no seu coração, porque a sua esperança não está firmada em conceitos humanos, em conceitos terrenos, mas a esperança da igreja está firmada em conceitos espirituais, em coisas invisíveis. Nós não vemos pelos olhos físicos, pelos olhos carnais, muitas coisas, mas nós vislumbramos pelos olhos da fé a tudo aquilo que nos aguarda no arrebatamento da igreja. Então isso é muito importante, que a igreja tenha essa consciência e que nós tenhamos a convicção de que essa revelação do Evangelho é abrangente, é universal e que todos nós somos participantes dessas promessas feitas lá atrás a Abraão e aos patriarcas, a partir do momento que nós rendemos ou entregamos nossa vida a Jesus Cristo e reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador. Então, por hoje eu encerro e prosseguirei nos próximos dias. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.